Acredito que cada um de vocês já ouviram falar no médio vidente. A vidência para o Vale do Amanhã é uma das causas mais perigosas que existe. É tanto que quando o médium apará entra na doutrina com a vidência, que vê as coisas, o pai de Seta Branca vai lutando imediatamente para tirar essa vidência. Por quê? Porque o pai de Seta Branca, o médium vidente, ele só vê o que está na frente dele, ele não vê o que está por trás. Essa é a grande diferença. Você olha para uma pessoa, sabe que ele está sofrendo, porque você está vendo ela sofrer, mas você não tem a capacidade de saber por que está sofrendo, por que o que ele fez em 19, 21 reencarnações, qual a cobrança atual que ele está enfrentando, qual a roupagem. E a tia era esse poder. Ela falava com você e ao mesmo instante ela falava com a sua vítima e verificava o seu transcendente para saber por que você estava daquele jeito. Porque através dessa consciência ela tinha a magia de nosso Senhor Jesus Cristo, que era saber ver, ouvir e calar. Ela nunca se dirigiu ao médico para saber, para dizer, não, você tem isso, você tem aquilo, não. Ela dizia simplesmente, graças a Deus. Porque a pessoa se compadecer pelo sofrimento de outra, é querer tirar a cruz das costas do outro e colocar na sua. E nós só podemos com a nossa. É muito importante que nós nos atemos à condição de carregar a nossa cruz. Não existe coitadinhos, todos vocês são espíritos milenares. Talvez nós somos os piores espíritos da Terra em termos de karma. Nós fomos tudo que vocês possam pensar, não de bom, mas de ruim. Entendeu? Você vê a própria tia Neiva, ela teve uma reencarnação, que essa reencarnação fez ela pagar um preço muito grande, quando ela foi Cleópatra, no Egito. O poder dela era tão grande que ela colocava o rei do Egito. Quando ela queria colocar uma pessoa como rei do Egito, ela mandava matar o rei para pôr ele. Entendeu? Mas ela colocava. E a outra próxima reencarnação foi Pítia, na Grécia, onde teve um poder, uma pitonisa muito poderosa, inclusive até o Leônidas se curvou a ela com poder. A maioria de vocês já participaram do Turigano. Quando ela vai libertar a rainha exilada, e o Leônidas fala, bem, eu faço, mas para isso você teria que fazer esses tambores rufarem sem ninguém lhe tocar. E todos os tambores rufaram de imediato. E ele se curvou a ela, entendeu? Porque naquela época essa reencarnação foi só para o bem. Então eu estou levando isso para vocês terem uma consciência da nossa mãe. E nessa reencarnação que ela teve por último, ela veio na Terra para trazer a luz do doutrinador. Ela e o pai Seta Branca. Nosso tutor na Terra maior era a tia Neiva, que ela partiu. Mas hoje ela nos assiste mais do que quando ela era viva. Isso aí eu quero que vocês tenham certeza. E o nosso pai Seta Branca é o nosso tutor maior nos mundos espirituais. Eis a razão pela qual essa doutrina é intocável. Ninguém destrói essa doutrina. Por que não destrói? Porque para destruir tinha que destruir o nosso tutor maior, que é o pai Seta Branca. Se ele está ao lado de Jesus, quem chega lá? Porque quem chegar não volta, né? Quem chega para o merecimento já se evoluiu, não volta mais para a terra. Então ela não é do homem, ela é de Deus. E a nossa mãe, para trazer essa doutrina, a luz do doutrinador, eu que acompanhei desde 1971, eu nunca vi um poder infinito igual da tia Neiva. E o amor, mas amor mesmo.
Quantas vezes eu vi a tia chorar no lugar dela, na quarto dela, para não magoar um filho. E o filho falando os horrores, querendo se colocar maior do que os outros. E ela ia chorar pela incompreensão dele, porque eram médios que ela confiava, entendeu? E dava a ele toda a condição para que ele pudesse ser melhor. E ela assistia ele se perdendo e não podia fazer nada. Como Jesus, quando veio à terra, não veio corrigir ninguém, veio só ensinar. Então, ela nos preparou para que nós pudéssemos estar aqui, através da nossa mãe, enquanto aí 108. Eu não conheço nenhum espírito na terra que, com a condição de passar o que ela passou. Em primeiro lugar, ela ficou viúva com 4 filhos. E para sobreviver, ela fez tudo na vida. Ela foi fotógrafa, naquela época que era aquela máquina grande de fotografar. Costurava. Por fim, não dava conta de cuidar dos filhos. Tirou a carteira de motorista, a primeira motorista do Brasil. Arrumou um caminhão velho. Pôs os 4 filhos dentro da cabine e foi pegando frete pelo Brasil todo. Entendeu? Para sustentar os filhos. Não tinha casa, era dentro de uma cabine. Em 1959, 58 foi quando a mediunidade, a missão dela chegou. E a tia era católica ferrenha. De todos os domingos está na igreja da Cidade Livre. O pároco da igreja Dom Bosco era Padre Roque. Tudo que ela queria ia pedir socorro ao Papa, o padre. Esse padre se tornou-se o maior amigo dela. Mas ela, não aceitava a mediunidade, que ela era católica, e ficou quase maluca das visões, da clarividência, que foi se aproximando mais. E ela via os espíritos, falava com os espíritos, eram os espíritos tudo atrás dela, e ela com medo. E o Beto Trino Ajaran, por isso que o Trino Ajaran é o primeiro doutrinador, porque naquela época o mais velho era o Beto Trino Ajaran. Então, qualquer problema que a tia tinha, ele estava do lado dela. Então ela começava a ver espírito, começava a ficar maluca, aí ele pegava ela, saía procurando em qualquer casa que mexesse com espírito, terreiro, o que aparecesse ele levava. Aí chegava lá, às vezes chegava numa casa, num terreiro, a tia, mãe, senta aqui que eu vou lá, ver se pode atender a senhora. Quando ele chegava lá dentro, olhava, voltava para trás, mãe, pegava pelo braço, vamos para casa, que aqui não serve para a senhora não. Ele era assim, entendeu? Tudo era o Beto. É por isso que ele é o primeiro doutrinador desse amanhecer. E em 1959, aí ela ficou de um jeito que não tinha, ou cuidar da missão, ou ficava maluca por resto da vida. E os filhos? Aí foi onde ela, através da mãe Yara, através do pai João, foi conversando com ela, conscientizando, e ela aceitou. Mas para ela aceitar a missão, ela teve que fazer o juramento, e esse juramento fazia todo dia. Jesus, tira-me os olhos, quando por vaidade enganar os que me cercam, ou usar o seu santo nome em vão. Ela fazia esse juramento. E se entregou-se por inteiro. Onde foi para a Serra do Ouro, uma brugueira de serra lá, com os 4, onde ela nunca largou um filho dela. Nunca abandonou um filho dela. E isso que ela diz com a gente, que hoje nós somos filhos de nossa mãe como missionário. Ela diz, jamais eu divido um filho meu. Não importa. Entendeu? Porque ela acudia os mais necessitados, os mais sofridos. Era que ela tinha um carinho maior. E daí ela nos preparou, através do Pai Seta Branca. A nossa preparação, essa preparação toda foi para acudir o 3º milênio. Nós somos os únicos mestres
que podemos alcançar a ira desses nossos irmãos que vibram na intensidade de suas forças, causando essas guerras, essas turbulências. Esse problema agora recente, que foi maior, do Covid, o Covid foi um desencarne em massa, tudo permitido por Deus. Porque, aliás, não é permitido por Deus, foi uma colheita nossa. E foi um dos momentos mais tranquilos que nós passamos, apesar de tudo, que todo dia morria 900 mil, né? 900, 1.000, 2.000, 3.000 em todo mundo. Mas, se vocês repararem, nesse processo, foi o único momento que os países se uniram. Vocês prestaram atenção nisso? Os países eram tudo em guerra, um querendo destruir o outro, né? Estados Unidos querendo uma China, e quando veio a Covid, ninguém falou mais em guerra, todos os países estavam correndo atrás do outro para ver quem era que ia descobrir a vacina, que eles não aguentavam enterrar tanta gente. E cadê o poder? Né? Cadê o poder bélico? Cadê a riqueza? Nada. Então foi 3 anos de simplesmente todo mundo, o objetivo era uma vacina. Não tinha país mais rico nem mais pobre, não é isso? Porque o troço foi tão interessante que na hora que estava morrendo na China, estava morrendo aqui. Quando a gente olhava, estava morrendo na Itália, na Suíça, era em todos os países, não tinha negócio de só para um, não. Mas isso tudo, mestres, é o queima de karma. Nós jaguares, aqueles que viveram com a tia passou para nós isso há muito tempo. Antes de vir a AIDS, um certo dia a gente estava no sétimo, conversando com a tia, meu filho, está chegando uma epidemia, que eu nunca vi nos meus olhos de clarividente tão triste, uma pessoa atingida por essa epidemia, era a AIDS. E o pai de Seta Branca pediu à tia para que em todos os templos fizesse a imunização. Imunizasse, o pai queria que todos os filhos dele fossem imunizados. Esse trabalho da imunização que se faz nos sábados e todos os templos. Entendeu? É como se fosse uma vacina para nós. Porque a espiritualidade, ela cuida de tudo. Nós somos protegidos. Além de sermos a esperança da última hora, e temos a condição de manipular as energias em favor desses irmãos que vibram na intensidade de suas forças, causam todos esses transtornos, só o Vale do Amanhecer, só vocês, mestres. Porque sem vocês, em todos os lugares que chegar um espírito desse, ele é expulso, ele é exorcizado, se for na igreja católica, como Satanás, como o cão, como o diabo. E aqui para nós eles são nossos irmãos. Nossos irmãos, são filhos de Deus. Se eles estão com esse ódio, com esse desejo de vingança, querendo destruir cada um de vocês, é porque nós não soubemos, não tivemos, por falta de respeito, destruímos no passado por não saber amar. Nós, no lugar deles, seríamos muito pior do que eles. Então o desejo dele é vingança. E o interessante é que ninguém vai no habitat desses espíritos para perguntar se eles estão bem, só vão lá para pedir para ele desgraçar o seu irmão, né? Ou se quer comprar uma fazenda, quer comprar um carro novo, quer arrumar um amor, aí vai lá, paga qualquer preço, não é assim? Olha a falta de respeito. E cada mal que você manda ele fazer, ele se aprisiola mais no ódio, e você é revertido aquela força contrária para você, e você se arrebenta do outro lado. Porque é a colheita, nós escolhemos o que plantamos. Se nós nos preocuparmos em plantar amor e respeito, se nós nos preocuparmos a tentar amar uns aos outros, como assim Jesus pediu, como a nossa mãe fez, não faltará nada para nós. Entendeu?
Para o Pai Seta Branca, a alegria maior do mundo do Pai é quando vê um trabalho desse, e todos chegam para servir, para se colocar à disposição da evolução desses irmãos. Quantas vezes você ouve em um trono, vocês doutrinadores, um doutrinar o Espírito e o Espírito fala para vocês, você não tem amor, você só fala. Entendeu? Porque eles observam vocês, na casa de vocês, na rua, no lar, vocês, ele observa tudo. Né? Você vê, um dia como hoje, se vocês observassem as filas de espíritos que tem aí fora, eles vêm por informação. Não, agora chegou uma casa ali, abriu uma porta lá, diz que lá a gente encontra até a luz. Diz que lá é só amor e aquela coisa, que nós somos bem tratados, vamos lá. Aí chegam aqui, vê um bocado de médico lá fora falando da vida dos outros, contando piada, comprando fazenda. Como é que faz? E os espíritos ficam olhando para aquele quadro ali, mas e onde é o negócio que você falou? Para o outro que falou que era bom, né? Não é aqui, e aqui não tem ninguém lá dentro. E quando chega lá dentro, está tudo conversando, ele não fala em dar nós, mostrar a gente a luz, não. Muitos, eles não gostam nem do irmão dele, porque o pior quadro, tem mestres que não vai o tempo porque o fulano foi, porque a irmã dele ou o irmão dele está lá. O comando é de fulano, não vou lá não, que eu não gosto dele. Onde está o missionário? Onde está aquilo que nós aprendemos? Aconteça o que acontecer, fazemos o bem. O amor incondicional de Jesus. Entendeu? O Pai Seta Branca, essa doutrina é tão pura, mestres, que é incrível. É o milagre dos pães. Às vezes a gente pensa em riqueza, é o troço mais banal que existe, e a gente, eu não sei, eu acho que é louco, porque às vezes não dá, quanto mais tem, mais quer, para levar para onde? Eu nunca vi um enterro com um carro de mudança atrás. Nunca. Muito pelo contrário, já assisti muitos jaguares morrerem, e eu ao lado do caixão dele, e a viúva e os filhos brigando. Só se desse faca ele se matava, porque ficou uma casinha, ficou um carro, e cada um quer o melhor. E ele nem se enterrou ainda. Como é que esse espírito sobe? Porque ele está ali presenciando, que o culpado de toda aquela confusão foi ele. Se ele não tivesse deixado nada, não tinha confusão. Não entendendo a vida como é, quando a gente faz na terra? Mestre. Essa doutrina veio para a gente se encontrar e ser feliz. Ninguém de vocês é melhor do que ninguém. Ninguém de nós aqui somos melhor do que ninguém. Somos todos irmãos. Se nós não aprendermos a amar e respeitar a cada um dos nossos irmãos, nós vamos aprender o que lá fora? O espelho é o lar. Correto? O espelho é o lar. E quando cada um de vocês, que vive com seus lares, com seus familiares, enquanto vocês não aprenderem a respeitar o limite de cada um, é conflito. Eu costumo dizer que um casal, para viver bem eternamente, a mulher tem que aceitar o marido do jeito que ele é, e o marido tem que aceitar ela do jeito que ela é. Senão o conflito está feito. Mas vai mudar? Não vai mudar, ninguém muda ninguém. Ninguém é de ninguém, cada um tem uma personalidade, tem uma maneira de ser. Você mudar um ser humano, a personalidade de um ser humano, vocês vão destruir aquela pessoa. Só a pessoa pode mudar. Entendeu? Às vezes você trata uma pessoa com ignorância, e aquela pessoa sempre lhe tratando bem. Vai chegar aquele momento que você pensar, mas peraí, eu estou fazendo coisa errada. Poxa, fulano nunca me tratou de mal, né? Por que, meu Deus, eu não aceito ela, não sei tratar ela bem. Está me entendendo? Aí a gente vai, não, eu tenho que mudar a minha maneira. Aí você pode mudar a sua maneira. Mas em virtude, né?
Então, a vida, mestres, nós somos a semelhança de Deus. E Jesus só nos ensinou amor. Está escrito no Evangelho: Deus enviará o Espírito Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí no meio de vocês. Cada ninfa apará tem um Espírito Santo, tem os seus mentores de luz, vem do céu para nos auxiliar, nos conduzir, nos mostrar o caminho. É preciso que nós possamos descobrir essa verdadeira luz. Está dentro dela, dar as mãos, mas dar as mãos não com fingimento, com amor. Tem um irmão passando necessidade, vamos chegar nele. Posso lhe ajudar, meu irmão? Está me entendendo? A coisa mais linda do mundo é um por todo e todos por um. Ninguém passa aperto, ninguém falta nada, porque quando a gente falta, o outro tem, acorda, no outro dia ele não tem, a gente vai lá, leva o que tem. E a cada dia nós somos mais felizes, não é isso? Pensa nisso, mestres. Pensa nisso, que nós vamos alcançar nosso lugarzinho ao lado de Deus. Salve Deus. Jesus de amor. Vamos seguir todos os papiros para